Já parou para analisar que vivemos em um mundo totalmente digital? Talvez agora você está assistindo seu vídeo pelo seu celular, ou você tem no seu braço um smartwatch, ou dentro da sua mochila tinha até um notebook. Mas já parou para analisar que nenhuma dessas tecnologias são brasileiras? Quando falamos de componentes eletrônicos ou de computadores brasileiros, normalmente relacionamos a má fama de uma certa empresa aí. Mas posso afirmar com orgulho que tínhamos tudo para ser grande. Estávamos construindo o cérebro de uma soberania nacional. Começamos a nossa trajetória no ano de 1959 com o nosso querido Projeto Loirinha. Ele foi desenvolvido no Instituto Militar de Engenharia. Ele era um projeto estratégico e manteve no sigilo durante anos. Porém, em 61, lá no ITA, é desenvolvido o nosso querido Zezinho, cujas especificações técnicas nós vamos colocar aqui na tela. Continuando também nessa gênese, o governo tomou diversas iniciativas para poder adquirir e difundir o uso da computação no Brasil. Um desses exemplos é a GES, de 58, além também de criar a SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, em 64. No ano seguinte, a gente tem a Sucesso, a Sociedade de Usuários de Computadores Eletrônicos e seus equipamentos subsidiários, uma das primeiras entidades do setor no Brasil. Se você achou o Loirinho e o Zezinho nomes que não seriam nomes de computadores totalmente engraçados, você ainda não viu nada. Na USP, em 72, é construído um computador cujas especificações técnicas eu também vou colocar aqui na tela, que o nome não era BR-001 ou enfim, qualquer coisa que seja desse âmbito. O nome desse computador era Patinho Feio. Tá, o nome era Patinho Feio. Ele, apesar de não ser o primeiro brasileiro, que nem o Zezinho, ele abriu muitas portas para o mercado de computadores do Brasil. Ele foi a base para o G10 e o G10 foi a base para o Cobra 400, que é o primeiro computador comercializado no Brasil. Um outro marco da computação no Brasil foi a criação da SBC, a Sociedade Brasileira de Computação. Ela é fundada em 17 de julho de 1978 e ela nasce a partir de uma reunião na UFRJ, desenvolvida depois de dois seminários importantes, um que era a SECOM, promovido pela PUC-Rio, e a outra CENICH, promovida pela UFRGS. A comunidade científica identificou a necessidade de uma entidade que defendesse os interesses da área. Por isso, institucionalizou-se a SBC. É importante destacar que em diversos pontos da trajetória da computação no Brasil, a SBC trouxe soluções e interfere beneficamente para o desenvolvimento do mercado. Inclusive tem um mini documentário deles contando a história e a trajetória deles, que a gente vai deixar em anexo na descrição do vídeo. É importante também que desde 76 a Embratel detinha o projeto Transdata, o Serviço Digital de Transmissão de Dados via terrestre. Inicialmente ele recebia o nome de RNTD. A partir desse projeto, em 80, na empresa lançou-se o projeto Ciranda, uma rede de serviços de informações para os funcionários da empresa que tinham à disposição microcomputadores ProLogic CP500 com modems para acessá-la, e o serviço central era um Cobra 530 com capacidade para 300 usuários simultâneos. Aí você me pergunta, estrangeiros, né? Negativo, amigo, 100% BR. O CP500 ele foi lançado pela ProLogic em 1982 e foi o mais icônico da reserva de mercado. O Cobra 530 da empresa Cobra, ele era um sucessor do Cobra 700. Meu Deus, que tanta cobra! Ele foi lançado em 80 e tinha algumas especificações técnicas muito importantes, que inclusive ele suportava até 16 terminais simultâneos. E o disco rígido dele era de uma grande capacidade e além de fitas magnéticas. Nessa mesma época, a Embratel lança a RENPAC, Rede Nacional de Comunicação de Dados por Computação de Pacotes. Ela era uma rede pública de transmissão de dados e ela era disponibilizada dessa vez para o projeto Cirandão, que era uma extensão pública do projeto Ciranda. Mas agora, mudando de assunto, voltando para as minhas raízes, e se eu te falar que existe um computador 100% nordestino? Pois é. O Corisco, fabricado pela Elogic em Pernambuco, inteiramente, em Pernambuco, em 82, ele tinha uma parceria com a UFPR. E o mais interessante é que todas as peças deles eram fabricadas por empresas de lá, um conjunto de 12 empresas locais, numa linha horizontal de montagem. A Elogic ela só fazia a checagem final. O nome ele vem de um cangaceiro, que depois ele é o sucessor de Lampião, chamado Cristiano Gomes da Silva Cleto. Mas o apelido dele era Corisco, daí que veio o nome do computador Corisco.
II. Além do nordestino, temos também a cópia do Apple II, Steve Jobs. Não me processe, por favor. Temos o TK-3000, lançado em 85 pela Microdigital. Ele foi um dos mais bem-sucedidos, inclusive um dos melhores, tá? No mundo, uma das melhores cópias do Apple II. Ele foi um marco na engenharia reversa e da adaptação industrial brasileira. Ele foi fundamental pela alfabetização digital no Brasil, pois ele possuía firmware e manuais totalmente em português, além inclusive que o seu teclado ele era adaptado aos padrões nacionais. Eu já comentei, mas é importante comentar de novo, ele é considerado um dos melhores clones do Apple II já produzidos. Importante mencionar que na década de 80 estava em forte vigor a reserva de mercado, que atuou fortemente com foco em incentivar a fabricação de computadores nacionais, principalmente fomentar e capacitar pessoas para a área, o que auxiliou na criação de secretarias regionais e acabou expandindo e difundindo a computação de alto nível no Brasil. E, inclusive, grandes marcas que conhecemos como a Hades, Itautec, a Gradiente, a Microdigital, que já citamos aqui, inclusive, lógico, da nossa querida Positivo, elas foram criadas nesse período. Outro fato que aconteceu é que até o começo dos anos 80, a comunicação entre as universidades elas eram feitas como se fosse uma coxa de retalhos. Cada instituição tinha o seu projeto, mas nem todos se comunicavam entre si. Em 87, o jogo vira. Representantes de órgãos como o CNPq, a Embratel e a FAPESP planejaram a RNP, Rede Nacional de Pesquisa. Mas o projeto ele foi atrasado até 89, quando o Ministério de Ciência e Tecnologia ela finalmente financiou a ideia. A RNP nasceu com velocidades que hoje parecem piada, tá? 9,6 kilobits por segundo. Mas na época isso era as artérias de uma nova era. Inclusive, na década de 90, entra o fim da reserva de mercado. E aqui que entra uma curiosidade que muito pouca gente sabe. O primeiro contato do povo com a internet não foi via governo, mas foi via ONG, tá? Durante a Rio 92, uma rede chamada Alternex, ligada ao iBase, viabilizou o acesso do Fórum Global. E aí foi o primeiro provedor, tá, brasileiro a servir indivíduos fora da renoma acadêmica. Ali o brasileiro comum descobriu que poderia falar com todo mundo. A internet comercial ela só vai dar as caras em 95, com a Embratel e o fim do monopólio estatal das comunicações. E é nessa época também que nasce o CGI.br, o Comitê Gestor da Internet. Agora falando um pouco de estatísticas, tá? Nos anos 2000, o Brasil ele deu um salto. Passamos de curiosos para viciados em redes. Para vocês terem uma noção, 9,8 milhões, tá? Não é mil, é milhões de pessoas utilizavam a internet. Nos anos 2000, isso era cerca de 6% da população. Vocês têm comparação? Hoje em dia, somos 168 milhões de usuários de internet, quase 78% da população. Eu já estou impressionado por esses dois números, mas principalmente pelo número de 2000. Nossa, 9,8 milhões. E aí é que tá. É nessa época que nascem as grandes relíquias que temos no Brasil. O Baixa Aqui e até mesmo o Orkut, que diversos seus tios, seus avós, seus pais tiveram uma continha no Orkut. Embora ele seja turco. Embora ele seja turco. Vocês lembram daquelas gigantes que a gente comentou? A Positivo, Itautec, Microdigital, enfim. Com o fim da reserva de mercado na década de 90, algumas dessas empresas faliram, que foi o caso da Microdigital. A Cobra, que era a pioneira, ela mudou o foco. Hoje ela é subsidiária do Banco do Brasil, cuida de TI e segurança. A Itautec até resistiu, mas hoje faz parte do grupo Itaúsa, que é o mesmo grupo do Banco Itaú. E a Positivo, apesar das críticas que mencionei, ela se tornou uma Big Tech brasileira, tá? Com operações em toda a América Latina. A Positivo ainda tem nome, tá? E se hoje temos Pix, nos preocupamos com LGPD, temos internet, computadores, celulares dentro de casa, pesquisas na área de computação e até mesmo aulas de informática, mesmo que sendo só uma para quem só teve, agradecemos a cada empresa que auxiliou nessa trajetória, a cada sociedade, a cada grupo. A SBC impactou e influenciou, inclusive influencia até hoje nessa história. Podemos não aparecer, mas somos grandes na computação e meus amigos, uma história enorme. O Brasil, ele foi grande, meus amigos. Ele foi grande. Isso é tudo e muito obrigado.